Ela tem mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e comercialização de projetos especiais, branded content e experiências de marca. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no primeiro semestre de 2008, procura transformar grandes ideias em experiências reais, conectando marcas a audiências por meio de eventos, ativações e formatos publicitários. Trabalhando com a estruturação de propostas comerciais customizadas, integra ativações presenciais com conteúdo digital. Também atua em eventos de grande porte e alto nível de complexidade operacional. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Natália Rodrigues. Natália, seja bem-vinda. Obrigada. 18 anos depois. 18 anos, 18 muito anos tempo. Depois. Como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você escolheu jornalismo? Bom, eu escolhi jornalismo porque eu não tive outra opção desde criança, sempre fui muito comunicativa, muito falante. Minha mãe comenta muito também que ela sempre percebeu que eu tinha interesse, né, por leitura. Eu aprendi alguma expressão nova, palavras difíceis. Com 4 anos, ela conta que tinha esse interesse diferente. Sempre muito comunicativa e muito falante, só que para além de ser muito falante também, de contar história, eu sempre gostei muito de ouvir também história. Então, desde criança eu até ouvia meus pais falando assim, ela vai ser jornalista, ela vai ser jornalista. Eu já tinha ídolos quando eu era criança, né? Glória Maria, Caco Barcelos. Então, coisas que as crianças nem sabiam ainda, nem conheciam quem era, eu já gostava, eu já assistia. Naquela época a criança assistia muito televisão, telejornal. Então, já se comentava na minha família. E eu lembro que até uma época, acho que é aquela coisa já de adolescente, quando todo mundo falando que você vai ser jornalista, eu fiquei meio que assim, não, será que eu vou ser jornalista só porque tá todo mundo falando? Mas no fim eu vi que era isso mesmo que eu gostava e fui fazer jornalismo. E a escolha pelo Mackenzie também foi uma coisa super genuína e natural. Sou super mackenzista porque eu não prestei nenhum outro vestibular, só prestei o Mackenzie. Meu pai é mackenzista e sempre gostou muito do Mackenzie e me deixou super aberta para escolher, mas ele deixou muito claro que ele ficaria muito orgulhoso se eu estudasse aqui no Mackenzie. Eu lembro muito bem que ele pontuou até as questões dele, né? Ele achava que, principalmente para fazer jornalismo, precisava de uma ótima estrutura de rádio, de televisão, estúdio, e ele sabia que aqui tinha, então eu prestei vestibular e passei. Minha irmã também fez faculdade aqui no Mackenzie, então somos super mackenzistas. Era um curso novo, né? Tua turma é de 2004. Acho que era a 4ª turma. Talvez, um pouco mais, mas é porque depois é semestral, né? Isso. Não te deu um certo receio em pegar um curso recente? Não, sinceramente não, porque eu acreditava muito no nome, né, do Mackenzie, na estrutura que tinha. Então, eu sentia que eu estava super amparada, assim, muito segura. Tanto que não prestei nenhum outro vestibular. O que você fez na faculdade que você considera importante para a sua carreira, para a sua vida? Você acha que que ajudou, pelo menos na sua carreira? Tudo, assim. Eu acho que a faculdade de jornalismo te ensina muita coisa, né? A se comunicar, obviamente, a ouvir o outro, a saber se expressar, a ler, a interpretar um texto, que parecem coisas simples, mas que hoje em dia, até com o uso muito da internet, as plataformas e aplicativos que estão aí para facilitar, eu fico um pouco frustrada porque eu percebo isso também, que as pessoas hoje em dia elas não conseguem se comunicar, né, se fazer entender e também não conseguem interpretar uma simples mensagem de WhatsApp, um simples e-mail. Então, isso é uma coisa que sempre me deixou um pouco assim chocada. E cada vez mais eu tenho até que lidar isso dentro de mim, porque eu acho que as pessoas não conseguem se fazer entender, não conseguem falar direito, não conseguem interpretar. E na faculdade de jornalismo você é o tempo todo lidando com informação, lidando com verbalização, então é uma base maravilhosa. 2004, 2005 não tinha rede social ou tinha rede social? Não, assim, muito pouco. Eu acho que na época tinha o Orkut, talvez, mas muito pouco. Eu lembro que, por exemplo, eu vinha para a faculdade de ônibus e acho que eu tinha um celular só para me comunicar ali, mas não tinha nada naquele celular, não tinha aplicativo. Então, era um celular para falar. Era um celular para falar. Então, ele ficava ali na minha bolsa, na minha mochila.
e eu vinha o tempo todo no ônibus ou lendo, né, ou olhando para a janela, coisa que a gente não faz hoje em dia, né? E aí eu estava até pensando esses dias sobre isso. Então, se eu marcava um horário para fazer trabalho, até o TCC, para editar o TCC com os meus amigos, você marcava um horário ali, você saía de casa, falava com eles ali no seu desktop, naquele MSN, e era isso, você tinha que ir lá, e vamos se encontrar ali na fragmentação, vamos se encontrar no estúdio, e não tinha isso, né? Então, é totalmente diferente. Vamos explicar que não existe o Waze. Como é que vocês viviam o seu Waze, né? Pra mim era muito difícil, porque com o Waze eu me perco, então assim, não tinha, era muito ruim. Eu lembro que minha mãe tinha que me explicar, às vezes eu anotava no papelzinho, vira aqui, vira ali, muito ruim. Natália, o que você acha que foi importante, além da sala de aula? Quer dizer, você fez alguma coisa aqui, você acabou fazendo alguma coisa, te preparou, além, evidentemente, do seu TCC, que é o produto final? Sim. Eu adorava muito que o Mackenzie tinha muitas palestras, muitos cursos extracurriculares, então algumas atividades também. Eu sempre participava e achava que aquilo enriquecia muito, porque você conhecia pessoas de outras turmas, conhecia palestrantes, outros professores que às vezes você não tinha contato, às vezes até de outros cursos, outras pessoas. E eu acho que o Mackenzie, por ter essa estrutura também sempre aberta, e na minha época não tinha nem catraca, né? Então as pessoas podiam circular. Você tinha ali, conforme você frequentava as outras atividades ali no campus, você conhecia mais gente, você trocava conteúdo, até falava sobre uma vaga de estágio. Então, eu acho que tinha muito além da sala de aula, né? Eu sempre digo que, na época que vocês fizeram a faculdade, entrava mais ou menos determinado para onde trabalhar. Quer dizer, determinado no seguinte, você tinha redação rádio, televisão, revista, jornal, a internet estava também engatinhando ali. Você tinha algum direcionamento? Você entrou na faculdade, vou ver o que dá, ou você tinha algum direcionamento? Tanto em termos de meio, como perfil, especialização, por exemplo. Eu tinha em mente um meio que eu queria trabalhar em televisão, mas eu queria trabalhar em bastidor, totalmente em bastidor, ficar no switcher. Sempre achei muito fantástico isso, mágico, sempre gostei. Não tinha específico uma especialização ali no que fazer, né? Mas eu tinha isso em mente, tentei ali por um tempo, mas eu acho que naquela época também, hoje é sempre difícil, mas naquela época tinham menos lugares, né? Hoje em dia é isso, eu tenho internet, tenho um monte de veículo, então eu acabei nunca trabalhando, acabei indo para a TV, mas é muito engraçado porque eu depois fui para a TV, mas trabalhando de outras maneiras, né? Que foi... Não exatamente na redação. Não, nunca trabalhei na redação. É engraçado, eu sempre trabalhei contato com a redação, duplando com a redação, mas a partir do momento que eu fiz a minha pós-graduação em marketing, foi se direcionando para o outro lado ali da comunicação, e foi quando, ironicamente, eu consegui entrar tanto em televisão e em revista. A gente falou, não tinha rede social e não tinha uma figura chamada influenciador nesse período. Qual a importância dele para a comunicação? Ele é um veículo, pode ser chamado como um veículo influenciador? Olha, eu acho muito forte dizer um veículo, embora muitos deles se considerem um veículo, mas eu acho que, de fato, eles são formadores de opinião e muitas vezes eles nem se dão conta de que, né, eles acham só que é um influenciador, né, eles não se atentam para esse significado da palavra influenciador, né, então eles formam opinião, eles influenciam, e eu acho que hoje em dia é muito... Não tem como competir, muitas vezes. Eu que já trabalhei em TV e já trabalhei em revista, a gente perde, entre aspas, né? Muito conteúdo para as marcas que querem fazer com influenciadores. Existem influenciadores maravilhosos, mas eu acho que também tem que ter um bom filtro ali do público de saber quem é aquela pessoa, qual o embasamento ele está falando isso, né? Essa pessoa está falando isso, se tem um estudo ali por trás, ou se é simplesmente achismo, né? Então, eu acho que é super válido. Acho, inclusive, já trabalhei muito com projetos veículo e influenciadores, então acho que hoje em dia tem esse casamento, não dá mais para andar sozinho, só o veículo, sem influenciador, sem personagem de marca, então eu acho que é super rico.
Mas realmente, eu acho que existem perfis e acho que tem que ter ali uma estrutura por trás, um embasamento, uma teoria. Você trabalha muito com evento, né? Sim. Quer dizer, e o influenciador, ele está lá participando praticamente como jornalista. Às vezes você tem mais influenciador do que necessariamente jornalista, correto? Sim, muitos. Então, é justamente isso. Tanto jornalistas, eu acho que foi numa escala, assim, né? Então, primeiro, modelos perderam os lugares para os influenciadores ali, para a presença de festas, depois atrizes, atores, e aí agora está escalonando já para o nível de jornalista, né? Cobrindo eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, às vezes você vê uma pessoa... Em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Então, esporte, em beleza, em moda, em gastronomia. Então, às vezes você olha ali um conteúdo e você fala, tá, não tem nenhum jornalista, né? Então, eu acho que é complicado e acho que os jornalistas também tiveram que se reinventar, porque às vezes, muitas vezes existem jornalistas de muitos e muitos anos que estão ali dividindo uma bancada, dividindo um programa, uma curadoria de um evento com um influenciador, e acho que tem que se reinventar, porque é a realidade, e se for um influenciador que está ali interessado em aprender, até estudar e se aperfeiçoar, eu acho incrível, mas eu acho que tem que ter, sim, essa curadoria, esse cuidado. Ô, Natália, na tua época, quando você estava se formando, a gente já discutia a questão do diploma, Sim. da validade, da obrigatoriedade do diploma, logo depois ele caiu, não sendo mais obrigatório para o exercício legal da profissão. Você acha ainda importante a formação acadêmica para um comunicador? Totalmente. Eu acho que esse assunto sempre me tirou um pouco a paz, assim, porque eu sempre achei um absurdo cair esse diploma. Justamente por isso, não dá simplesmente hoje em dia para você escrever uma matéria numa revista, pegar no microfone, dar a sua opinião sobre política, sobre o que for, sobre economia, sem você ter embasamento, sem você ter um estudo ali. Então, é claro que acredito que às vezes a pessoa tem um técnico mais especializado em algum assunto e ótimo, que às vezes o jornalista está abrangendo como um todo. Então, eu acho que podem existir parcerias e pessoas que agregam, mas eu acho que tem que ter, sim, todo o embasamento de uma faculdade, de um diploma, porque você, querendo ou não, aprende ali do zero, né? Então, como eu falei, a ler um texto, a interpretar, parece simples, mas não é. Entender a notícia, como que você vai falar aquilo, o que é relevante, o que não é, né? Quais meios você vai, o que você vai fazer para chegar naquela notícia, como você vai colocar isso. Então, eu acho que eu realmente nunca entendi essa questão de cair o diploma do jornalismo. Como é que você avalia o jornalismo brasileiro em todas as áreas hoje? Como é que você vê em termos de qualidade? Eu acho que o jornalismo ele passou por uma grande crise, assim, digamos, justamente nesse momento de esse advento das redes sociais, tecnologia, e hoje em dia você tem ali o seu celular, né? Antes tinha ali seu notebook ali perto de você, qualquer acesso. Hoje você tem ali seu celular, o seu tablet, o seu Apple Watch, notícia na Alexa, tudo que você imaginar. Então, você vai no ChatGPT, você pergunta, né? É inteligência artificial. Então, eu acho que passou por uma crise, não sei se está 100% superado isso, de fake news e etc., mas eu acho que também, da mesma forma, teve que se reinventar. Acho que tem órgãos aí para verificar isso e corrigir, estar atento a isso, porque é muito importante. Então, da mesma forma como acho que teve essa crise, eu acho que também abriu uma outra lacuna para se observar e justamente as pessoas terem olhar mais para veículos sérios, né, e se educar, que aquilo, você não pode simplesmente estar ali viralizando uma notícia num grupo de família, um WhatsApp. As pessoas hoje em dia, elas leem e saem falando, não sabem nem, às vezes te perguntam, onde você viu isso? Me mandaram, né, me mandaram. Então, eu acho que passou por essa crise, mas tendeu a tornar mais forte até para as pessoas terem essa confiança. A sua área é bastante abrangente. O que a gente pode dizer? É um jornalismo... Você trabalha com comunicação. Comunicação corporativa? Não diria corporativa. Assim, desde que eu fiz a faculdade de marketing, eu sempre trabalhei nos veículos com brand content. Então, as marcas, todas as marcas anunciantes do país, né, eles procuram ali os veículos. Muitas vezes eles vêm
por eles mesmos, outras vezes eles vêm com assessoria de imprensa ou com agência, querendo fazer conteúdos ali, é a chancela daquele veículo, né? Seja uma TV, dentro da programação, obviamente no jornalismo não pode se fazer, mas dentro da grade, seja novela, a grade de variedades, programas, enfim, e tanto na revista também, onde eu já trabalhei. Então, ter a chancela ali da marca em eventos, e aí conforme foi surgindo também as redes sociais, né, dos veículos, super forte, de anunciar aquele conteúdo. Mas, e aí eu sempre entrava ali como uma função meio híbrida, né, fazendo essa curadoria entre o conteúdo, porque o jornalista muitas vezes ele não pode se envolver com a marca, ele pode falar da marca, só que de forma genuína, não pode fazer uma propaganda. E, por outro lado, tem o departamento sempre de marketing e de branded, que as marcas estão pagando, querendo ou não, para fazer aquele conteúdo, né? Então, eu sempre trabalhei de forma híbrida ali, fazendo essa ponte, tanto entre os jornalistas da casa, a redação, e o time de marketing, conteúdo, para fazer aquilo da melhor forma, tanto para a marca quanto para o veículo, porque não pode soar nada que não tenha identidade tanto da marca quanto do veículo, alguma coisa forçada, feia. Então, e aí isso se estende tanto para televisão, para revista, para redes sociais e para eventos também, presença de marca e experiência de marca que hoje em dia está muito forte. Você trabalha, evidentemente, com pessoas da área formadas em comunicação Sim. e outras áreas, publicitários, enfim. Você acha que o jornalista ele tem um diferencial nesse processo? Quer dizer, ele tem talvez uma formação um pouco mais abrangente para atuar nessa área? Eu acho muito interessante isso, porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu nem imaginava que eu poderia trabalhar com isso. Tudo bem que naquela época acho que nem existia tão assim forte. Tinha, a gente chamava de assessoria de, lembra? Assessoria de imprensa. Mas eu não imaginava, assim, o que eu poderia fazer. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa, dá para trabalhar com muita coisa que a gente não imaginava lá atrás. E eu acho que tem um diferencial, até nos lugares onde eu trabalhei, por ser uma área comercial, uma área de marketing. Poucas pessoas ali eram jornalistas, óbvio, tinha o pessoal da redação, os jornalistas em si, mas na minha área ali de marketing, de brand, da área comercial, onde a gente comercializa os projetos, basicamente as pessoas são formadas em publicidade ou administração, por ser área comercial. E eu senti que era um diferencial meu ser jornalista, assim, até por feedbacks da diretoria, de chefes meus, porque eu sabia realmente lidar com essa assessoria, lidar com a agência, lidar com os jornalistas, porque muitas vezes um pessoal interno também quer fazer, né, engolir aquele conteúdo, fazer o jornalista escrever a qualquer custo aquela matéria, porque afinal tem o dinheiro ali do anunciante. E eu, pela formação de jornalismo, eu senti essa facilidade de conversar também com os jornalistas e também pelas aulas práticas que a gente tem na faculdade, tanto de televisão, de rádio, de fotografia, eu senti que isso me ajudou muito nos conteúdos. Então, quando eu trabalhei com revista de moda, um shooting, eu não estava ali simplesmente para comercializar aquilo, bater minha meta e fazer dinheiro. Eu sabia o que era possível fazer, quantas horas demora um shooting. Então, eu acho que me ajudou demais. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos voltar lá para 2004, Natália com 17, 18 anos. O que você diria para ela? Eu diria para ela ser mais calma. Eu sou muito ansiosa, sou muito estressada, muito nervosa, você sabe, brava. Mas eu diria para ela ser mais calma, que tudo vai dar certo e realmente acreditar nos seus objetivos, mas levar a vida de maneira mais leve, assim, mas seguir firme, porque eu acho que às vezes a gente pensa em trabalhar com coisas que você não ama, que você não gosta, enfim, seguir ali seus princípios que ia dar certo. Você diria para ela escolher o jornalismo? Sim. Engraçado, por mais que eu não trabalhe como jornalista em si, já fiz esse exercício também de pensar qual outra faculdade. Inclusive, é uma coisa que já me deu um pouquinho de raiva, porque eu já fiz até depois de formada, depois de pós-graduada, já fiz aqueles, só para brincar, aqueles testes, como é que chama, de vocacionais. Vocacionais. E o meu dá isso.
Então, o meu... Da comunicação. Da comunicação, da jornalismo. Então, hoje em dia, eu acho que mais velha, eu faria também uma faculdade de Direito, porque eu gosto. Dá tempo. É o que minha mãe diz também, dá tempo. Mas eu, com certeza, não me arrependi nunca, assim, porque eu amei a faculdade de jornalismo. Então, eu diria, sim, faria de novo. Natália, bom te rever, demais. Bom Obrigada. saber que, de alguma maneira, a gente acabou colaborando para a sua formação. Gostoso conversar com você, saber que você está bem, saber que você está aí no mercado de trabalho. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, muito Obrigado. feliz de voltar aqui, de reencontrar e participar desse projeto tão legal. Obrigado, viu? Obrigada.